gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vlog, como vocês podem ver, e vai ser um vlog sobre as minhas leituras da Preta Tona, então as próximas 4 leituras vocês vão ler comigo. Eu já li 2, e caso vocês estejam se perguntando por que eu não fiz um vlog delas também junto, é porque elas estavam junto com a Booktubatona, e na Booktubatona pra mim ia ficar muito difícil trabalhar, ler, acompanhar as lives e gravar, então eu achei melhor deixar essas pra só explicar e falar delas aqui. Eu li The Deep, de River Salomon. Este livro foi incrível, é um livro que fala muito sobre a cultura africana, sobre sereias negras, e ele também é LGBTQIA+. Nele a gente acompanha a nossa personagem principal, que é a Yeto, e ela é a sereia que guarda todas as memórias dos ancestrais. O restante da população não tem memória. Uma vez em cada tempo, a Yeto compartilha essas memórias dela, um pouco das memórias que ela tem, para que as pessoas não fiquem tão perdidas, porque a partir de um tempo as pessoas começam a se perguntar o que elas são, o que elas têm que fazer, por que elas não sabem sobre o passado delas. O problema é que ser a única pessoa, no caso, a única sereia, que tem essas memórias, faz com que a Yeto sinta dor física e emocional, porque ela sente toda a dor que o ancestral em algum momento teve, em guerra, em destruição, ela sente nela mesma. E todos os pensamentos são desses ancestrais. E ela começa a se perguntar quem que ela é, porque ela não sabe mais o que é dela e o que não é. Isso meio que destrói ela, e ninguém entende esse sentimento porque ninguém sabe o que é conviver com essas lembranças. Então ela meio que se isola e quer tirar essa parte dela sobre ela. Esse livro é muito interessante, principalmente pra gente debater sobre origens ancestrais, o que é passado, o que não é, o que a gente como população precisa saber e a importância do que é o saber. Então ele tem discussões muito incríveis, muito maravilhosas, apesar de ser sobre sereias e de ficção científica, no caso. Eu separei um trecho do livro que eu queria ler, que fala bem sobre isso, sobre do que é não saber. Alguém pode ir apenas algum tempo sem se perguntar: quem eu sou? De onde vim? O que tudo isso significa? O que é existir? Sem essas respostas, temos apenas o vazio. Um vazio onde deveria estar uma história, que toma a forma de um desejo sem fim. Somos buracos. E pra quem escuta audiobook, pelo que eu sei, o audiobook desse livro é incrível. Eu nunca escutei, mas pelo que eu sei é todo cheio de elencos e é uma experiência muito legal. Então, deem uma olhada se vocês têm aplicativos de audiobook, essas coisas assim. Eu dei 4 estrelas pra ele e eu queria que ele fosse um pouquinho mais longo, porque ele tem umas 200 e poucas páginas, é bem rapidinho assim. E eu queria mais aprofundamento, mas eu gostei muito. Eu também li Úrsula e Outras Obras, da Maria Firmina dos Reis. E o que dizer sobre clássicos? Além do que eu já disse no vídeo da Booktubatona, de que esse livro tem que ser lido e deveria ser obrigatório pela sua importância, pelo descaso que a gente fez com a Maria Firmina dos Reis. A obra dela, se não me engano, foi escrita em 1860 e ficou mais de 100 anos sem ser publicada e conhecida no Brasil, e ela foi muito importante. Foi a primeira romantista negra que a gente tenha registro no nosso Brasil, e ela estava muito à frente do tempo dela. Ela escreve sobre escravidão, dá protagonismo ao negro, dá profundidade ao negro, coisas que jamais eram feitas na época. A escrita dela consegue ser bem irônica também, e eu amei as poesias dela. Tem no final dessa obra as poesias, e eu recomendo muito ter contato com a escrita dela. Eu dei 5 estrelas porque eu acho que não tem como dar menos, mas eu tô propondo eu mesma pensar sobre a nota que a gente dá pra clássicos super importantes, porque tem clássicos que são muito melhor e maiores que a gente. Tem clássicos que são muito importantes e que definiram eras. E em como eu me sinto pouco dando nota, sabe? E eu não sinto que é o suficiente. Não tenho como dar outra nota sem ser 5 pra Maria Firmina dos Reis. E mesmo assim parece pouco, parece que não equivale à grandeza dela e ao que ela representa. Então talvez eu vá começar a deixar clássicos que foram super importantes, por exemplo, pro Brasil ou pro mundo em si, e que não são tão atuais, sem nota, porque tem muito contexto da época e coisas que eu não posso avaliar. Por exemplo, eu achei uma leitura bem mais difícil, porque é uma leitura de mais de 100 anos atrás, e é claro que vai ser mais difícil, e é claro que ela tem
um tempo diferente dos livros que eu leio. E eu não posso colocar isso como uma nota a menos, sabe? Eu não posso deixar isso interferir nesse sentido. Eu acho que tem vários clássicos que a gente pode discutir sobre e que não amadureceram tão bem quanto outros clássicos. Então eu vou pensar mais sobre isso, de como eu avalio esses livros, assim, se eles merecem ser avaliados ou não, só discutidos alguns pontos, sabe? Eu acho que tem muito livro que é clássico, mas que poderia ser atual, então não dá pra avaliar normalmente. Mas tem alguns que eu me sinto mal tendo uma visão crítica, porque a minha visão crítica é de agora, sabe? É do século de agora. E é muito ruim eu querer colocar um pensamento de agora numa coisa tão antiga. Mas enfim, eu terminei esse livro e foi muito bom. Adorei ter conhecido as obras da Maria Firmina dos Reis. Eu adorei que nessa edição tem mais obras e não só Úrsula, e fala muito sobre ela também. Eu espero que vocês gostem desse vlog e que vocês gostem de ler comigo esses livros. Por favor, se você tem interesse na Pretatona, clica aqui embaixo, mesmo se você não vai fazer para esse mês. É super importante ler sobre autores negros cada vez mais. A gente lendo algo diferente, a gente sempre aprende. E a gente sempre tem uma visão nova. E ler faz a gente entender o outro. Então é muito importante ainda falar que os autores são negros, que os autores são indígenas, que os autores são asiáticos, porque isso faz a gente perceber que a gente não consome tanto eles. E até a gente não tiver um consumo igual, a gente vai ter que continuar apontando. Por favor, siga o Clã das Pretas, que é o clã que tá fazendo a maratona. É cheio de blogueiras, instagramers, booktubers negras que estão juntas no mesmo espaço, indicando livros incríveis e leituras maravilhosas e fazendo projetos maravilhosos como esse da Pretatona. Os links vão estar todos aqui embaixo. Espero que vocês gostem desse vídeo. O Na Hora da Virada, da Andy Thomas. Ele vai ser o próximo livro e ele vai ser da categoria Jovem Adulto, Young Adult. Esse livro é lindo demais. Olha só, gente, que lindo. E eu tô louca pra ler. Vou começar a ler ele hoje. E se você está se perguntando sobre os outros desafios que Úrsula e The Deep cumpriram, o primeiro foi The Deep, e ele cumpriu ficção especulativa, que daí eu fiz de ficção científica, e o Úrsula cumpriu o desafio de leitura nacional. Então, é o outro dia, é de manhã, eu tô de pijama com um coisa de Natal, tudo bom. Só que eu não posso usar mais no Natal essas coisas, mesmo a gente usa no inverno mesmo. O dia hoje está bem chuvoso e ontem à noite eu li 100 páginas, tô combinando com o livro, 100 páginas de Na Hora da Virada. Eu quero dar um mini update. Eu estou adorando o livro, ele tá falando muito sobre o jeito que a polícia trata pessoas de cor, o que sempre é válido, mas é mais um tapa na cara que a gente recebe por não entender direito, que a gente, no caso, eu, como branca e nós como brancos, por não entender direito que eles passam por isso todos os dias. Eu, por exemplo, pesquiso muito sobre e sei como é, e sei que a educação de uma criança negra num bairro negro é muito diferente ensinada do que uma criança branca de um bairro branco, principalmente nessa abordagem com a polícia, assim. A gente sabe que existe isso, mas a gente esquece, né, que é todo dia que acontece, e o livro tá me mostrando o tempo todo que é isso o tempo todo, sabe? E é muito forte. Minha única ressalva é que eu queria muito ter lido esse livro em inglês. Esse livro é sobre a Bri, ela tem 16 anos e ela tá passando por bastante dificuldade. O pai dela era um rapper que conseguiu sucesso e logo em seguida morreu. A mãe dela teve uns problemas e agora eles estão com problemas de dinheiro. E ela acha que o rap vai salvar a vida dela. Ela sente isso nela, apesar de ninguém concordar e todo mundo querer ela na escola e etc. E como funciona? Eu sinto que ela tá sempre rimando nesse livro. Eu já vi várias booktubers gringas falarem como esse livro rima em si, mesmo nos pensamentos dela. E no português não funciona direito, não é sempre que funciona, eles até tentam rimar um pouco nas partes do rap mesmo, mas acaba sendo um pouco infantil demais os pensamentos dela, e eu queria muito ter essa experiência no livro em inglês também. Eu com certeza, quando eu terminar o livro em português, vou querer ler o inglês algum dia pra avaliar sobre. Parece ser um livro que funciona melhor na linguagem original. Então,
eu terminei na hora da virada. Eu terminei muito antes do que eu achei que eu ia terminar, porque eu estava muito nervosa sobre o que ia acontecer. E esse livro me fez passar muitos sentimentos e é muito doido isso. Eu tenho certeza que eu teria gostado muito mais da minha experiência lendo esse livro se ele tivesse sido todo em inglês. Em alguns momentos o rap e como a cabeça da Bri, que é a nossa principal, o modo que ela pensa não funciona tanto no português. E é muito difícil estabelecer o ritmo do rap. Tipo, não é uma coisa que, ai meu Deus, atrapalha horrores. Não, a tradução foi boa, não tô dizendo isso, que a tradução é ruim, não, nada disso. É só porque é muito difícil traduzir um rap. Eu achei que no português o livro ficou bem mais YA do que deveria, e infelizmente foi um dos motivos que eu não dei 5 estrelas pra esse livro. Esse livro me fez sentir muita coisa, eu chorei, eu achei ele extremamente atual, extremamente importante. Eu amei a mãe da Bri, a Jay. Eu senti que faltou um pouco da parte da Bri amar os avós, porque foi uma coisa que acabou sendo um pouco sem sentido até o final do livro, sabe? Eu amei o irmão dela, eu não consegui gostar do Malik, que é um dos amigos dela. É um livro muito válido, muito lindo e eu recomendo muito. Eu achei um vídeo da Angie Thomas, que é a autora, fazendo o rap da primeira batalha da Bri e eu achei incrível, sério. A Angie Thomas, ela é muito maravilhosa, gente. Agora, o livro que eu vou ler, eu não sei. Próximo da Pretatona não é pra agora, eu acho que é pra dia 13 ou 12, se não me engano. E é quadrinhos. E como eu vou ler o do Emicida, ele vai ser muito rápido. Eu tô até pesquisando outros quadrinhos por pessoas negras, porque eu não sei se o do Emicida conta como quadrinho. Mas eu sei que depois desse é a leitura africana. E eu sei que eu vou ler a Chimamanda no Seu Pescoço. Porque o do Emicida, de qualquer jeito, eu vou ler, porque ele é super rápido e ele vai contar como a leitura infantil. Um dos desafios extras. Então, né, tô pensando ainda sobre isso. Bom dia. Eu terminei Amoras, que foi o meu livro escolhido para o desafio infantil sobre Amoras do Emicida. Gente, eu gostei muito, mas é super rapidinho. É tipo assim, um livro pra tu ler em 5 minutos. Dá vontade de mostrar pra toda criança do mundo. É muito bonitinho. Assim, todas as estrelas, né? Eu nem sei como avaliar uma coisa, tipo, dessas, não sendo todas as estrelas, não tem como. O Emicida é uma pessoa muito massa, muito incrível, eu adoro ele. O próximo livro que eu vou ler agora, ele só começa, eu acho que na terça-feira, o desafio, mas é a Chimamanda no Seu Pescoço. Agora eu vou escutar um pouquinho do audiobook que eu tô escutando e pintar, continuar essa pintura de baleias aqui que eu tô fazendo. E depois eu mostro como ficou. Oi! Então, faz um tempo que eu atualizei vocês sobre a leitura. Falta, eu acho que 2 contos pra eu terminar o livro da Chimamanda no Seu Pescoço. Eu estou muito feliz que eu comecei a ler a Chimamanda de ficção por esse livro. Eu tô muito empolgada pra ler os próximos. Então, eu terminei faz um tempinho já, faz uns 2 dias eu acho, o Chimamanda no Seu Pescoço. Eu dei 4,5 de estrelas pra Chimamanda, achei maravilhoso, eu achei ótimo ter começado por esse livro. Achei a escrita da Chimamanda incrível, maravilhosa. Contos é muito difícil pra mim dar 5 estrelas, porque isso quer dizer que eu tenho que ter amado todos. Mas são contos muito fortes que mostram mulheres muito fortes e contextos muito importantes da África. E eu recomendo pra todo mundo ler esse livro, sério, realmente maravilhoso. Os meus preferidos foram Réplica, Na Segunda-feira da Sexta Passada, No Seu Pescoço, que é o que dá o nome ao livro, e o último, A História Obstinada. Tô louca pra continuar os livros da Chimamanda, mês que vem eu já vou ler outro, então tô muito empolgada, muito feliz. E eu li pelo Kindle Crema de Johnny Christmas e de Dante Luiz. Este livro tem o autor negro e tem um ilustrador brasileiro. Ele conta a história de uma menina que ela é barista e toda vez que ela toma café, ela vê fantasmas. Só que ela é viciada em café. Então ela tem uma fantasma tipo brother dela. Aí ela se apaixona por uma brasileira e eles precisam ir na fazenda de café do Brasil porque deu uns auê ali. E essa cidade do Brasil é muito conhecida por
tipo, fantasmas e a fazenda dela, tipo, dizem que é amaldiçoada e tal. Aí muito legal, gente, eu adorei, sério, tem ação, tem fantasmas, tem representatividade LGBTQIA+, foi maravilhoso. Eu sou brasileira, barista, que eu também trabalho no café, faço café. E eu amei, sério. E sou bissexual, né? Então parece que foi a história pra mim, sério. Juro pra vocês. Eu achei lindo demais. E essa história daí completa o desafio de ler uma história em quadrinhos. Hoje é dia 28, então faltam 2 dias pra acabar de vez a maratona. Eu comecei faz 2 dias, porque eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, da Penny Edo Lodge, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Ela é britânica e ela é negra, ela é jornalista também, e esse livro tá sendo muito bom. Eu tô já em 69% desse livro. Faltam 2 capítulos. É que nem um livro de escola, é que nem um livro de colégio, é aprender, é pesquisar e aprofundar o nosso conhecimento. Apesar de eu reforçar que nenhum escritor negro está aí pra nos ensinar, pra ensinar brancos, tá, gente? Mas esse livro faz muito pra gente. Ele conclui o segundo desafio extra, que eu também já concluí o anterior. Então faz com que eu tenha concluído todos os desafios com sucesso. E o desafio extra é de não ficção por um autor negro. Então, né, tô muito feliz com as minhas leituras. A gente conversa mais quando eu terminar esse livro também. Eu terminei hoje porque eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça. Eu dei 5 estrelas porque não tem como dar menos, mas novamente 5 estrelas é uma nota que parece muito baixa comparada ao trabalho revolucionário dessa jornalista e que fala sobre muita coisa e é muito importante pra gente. Eu não gosto muito de dar nota pra biografia, não ficção, autobiografia. Eu acho que é uma coisa meio esquisita. Geralmente, se eu dou nota é pra edição, se eu acho que a tradução não ficou boa, ou se a pessoa tem muitas opiniões polêmicas, ou se nananã, se não... Enfim, mas se a pessoa também tem muitas opiniões polêmicas, eu geralmente não leio sobre essas pessoas. E eu queria ler algumas reflexões que vieram no último capítulo. Nós realmente precisamos ser honestos com nós mesmos e reconhecer nossos próprios preconceitos inerentes, antes de pensarmos em performar o antirracismo para uma audiência. Eu sei que, a princípio, falar sobre raça é desconfortável, porque muitas pessoas brancas estão com raiva e em negação. Aí, mais além, ela fala aqui. E eu sei que depois que as pessoas brancas começam a entender, é ainda mais desconfortável para elas pensarem como a sua branquitude as ajudou silenciosamente na vida. Como a gente não percebe os nossos privilégios e quando alguém fala dos nossos privilégios, a gente não quer aceitar eles. Todavia, eu não quero culpa branca, tampouco quero ver as pessoas brancas perdendo um tempo precioso se desculpando em vez de ativamente fazer as coisas. Nenhum movimento útil por mudança jamais surgiu de fervorosa culpa. Apoia aqueles na luta ao invés de gastar muito tempo com pena de si mesmo. Eu acho que essas reflexões são perfeitas para encerrar esse vlog da Preta Tona. Eu vou dar um resuminho e vai estar escrito também na descrição o que foi cada desafio. O primeiro foi ficção especulativa e como eu já falei pra vocês, eu li The Deep, ele foi 4 estrelas. O nacional eu li Úrsulas e suas outras obras da Maria Firmino e foi 5 estrelas. O YA, que é Young Adult, eu li Na Hora da Virada, da Angie Thomas, e foi 4 estrelas. Quadrinho, eu li Crema, que estava disponível no Prime, foi 5 estrelas. Leituras africanas, eu li Chimamanda no Seu Pescoço e foi 4,5. Nos desafios extras de não ficção, eu li Porque Não Converso Mais com Pessoas Brancas sobre Raça, que eu dei 5 estrelas. E no livro infantil, eu li Amoras, do Emicida, que também foi 5 estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês acompanhem o Instagram do Clã das Pretas, porque elas são incríveis. E que vocês se sentem encorajados a fazer, mesmo não sendo nas datas previstas, a fazer esse desafio. Quem sabe faz um livro por mês desse desafio, o que vocês acham? Claramente foi uma maratona de super sucesso, que a nota mais baixa foi 4. Muitos livros que eu amei, muitos autores e autoras que eu tô apaixonada, e então é isso. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você gostou, por favor, comente e vejo você no próximo vídeo. Tchau!